Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre as briófitas. Elas são plantas muito pequenas e que vivem aglomeradas em lugares úmidos e com pouca luz. Na escala evolutiva, elas foram as primeiras plantas a formarem tecidos. O que vinha a ser tecido? Conjunto de células semelhantes e que desempenham uma função específica. Como exemplo das briófitas, eu vou citar para vocês os musgos. Quem puxar na memória vai lembrar que nós vimos os musgos no nosso laboratório de ciências. Nós retiramos esses musgos da árvore próxima ali à área de convivência da nossa escola. E também as hepáticas são um bom exemplo de briófitas. Elas não apresentam órgãos como são encontradas nas plantas mais bem adaptadas. No entanto, elas apresentam algumas semelhanças. Por exemplo, elas não têm folhas, mas elas têm os filóides. Elas não têm caule, mas elas têm o cauloide. E elas não têm raízes, elas têm o rizóide. Elas não apresentam vasos condutores de seiva. Então, ela não pode levar seiva bruta, rica em água e sais minerais, do rizóide até o filóide, como ela também não pode trazer seiva elaborada do filóide até o rizóide. Então ela não pode crescer, ela não pode ser muito grande. Se ela fosse muito grande, ela não conseguiria fazer esse transporte, porque esse transporte de nutrientes é feito de célula a célula. Por essa razão, como eu disse, esses vegetais são tão pequenos. O transporte célula a célula ele é muito lento e as células mais distantes ficariam desidratadas se a planta fosse muito grande. Além disso, mais à frente eu vou mostrar para vocês que a água também vai ser importante no processo de reprodução. A reprodução das briófitas se dá por alternância de gerações, tá? Também chamada de metagênese. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma fase que é sexuada, com a formação de gametas, e uma fase que é assexuada, onde não há formação de gametas. Vamos pegar como exemplo esse vídeo, esse mini vídeo que vai ser colocado aqui. Então, nós temos um gametófito masculino, ou seja, um gametófito vai produzir gametas, e aqui nós temos um gametófito de uma briófita, um gametófito feminino vai produzir gameta feminino. Então, o gametófito masculino, ele vai produzir os gametas, vamos seguir aqui. Lembra que eu falei da importância da presença da água? Com a presença da água, os anterozoides vão ser liberados, vão migrar em direção ao gametófito feminino, até que esses anterozoides eles encontrem a oosfera. Chegando na oosfera, ele vai poder fecundar a oosfera, vai formar o zigoto, e aí em cima daquele gametófito vai formar um esporófito. Reparem que agora nós vamos ter, na planta feminina, nós vamos ter uma parte que é o gametófito e acima dele o esporófito. O esporófito é formado por uma haste fina com uma cápsula na sua ponta. Essa cápsula apresenta uma espécie de tampa chamada de calípta. Na nossa aula no laboratório de ciências, nós observamos essa cápsula e vimos que quase todas elas estavam abertas. Por que isso? Porque aqui dentro existem esporos, e esses esporos foram liberados. Então, esse esporófito, ele vai abrir a cápsula, né? E dessa cápsula vão sair os esporos. Os esporos vão ser todos liberados. E aí nós vamos ter esporos que vão germinar briófitas, gametófitos masculinos e outros que vão germinar gametófitos femininos. Então vamos seguir aqui para poder identificar e aí nosso processo ele vai voltar no mesmo nível que estava daquela primeira vez, ou seja, com a formação dos anterozoides novamente, com a liberação, melhor dizendo, dos anterozoides. Por isso que é chamada de alternância de gerações. Então eu vou ter uma fase que os gametófitos vão produzir os gametas, depois que acontece a fecundação, vai crescer o esporófito, ali dentro vai ocorrer a formação dos esporos, que vão ser liberados, vão formar novos gametófitos. Então eu vou ter uma fase sexuada, que é com a presença do anterozoide e do anterozoide da oosfera, e nós vamos ter uma fase assexuada, com a presença dos esporos.
Bem, agora eu coloquei essa imagem que está com o processo completo para que a gente possa ver ele como um todo, tá? Da alternância de gerações à metagênese. Então eu tenho aqui o gametófito feminino, em cima o esporófito. Esse esporófito tem a cápsula, dentro dessa cápsula tem os esporos vão cair, vão germinar novos gametófitos. Então eu vou ter a formação de gametófito masculino, desculpa, gametófito feminino e a formação de gametófito masculino. No gametófito masculino, nós vamos ter a formação dos anterozoides e no gametófito feminino, nós vamos ter a formação da oosfera. Os anterozoides, graças à presença da água, vão até o gametófito feminino encontrar a oosfera e com isso nós temos a formação. Após a fecundação, nós vamos ter a formação de um embrião. E aqui em cima vai ser produzido o esporófito. Então, o esporófito vai subir e o processo vai recomeçar. Esse processo é chamado, como eu disse, de alternância de gerações, porque nós temos duas fases. Uma fase assexuada, quando os esporos germinam, formando novos gametófitos, e nós temos uma fase sexuada, quando o anterozoide está fecundando a oosfera, ou seja, com a presença de gametas. Então ele vai intercalando momentos assexuados, fases da vida assexuada com fases sexuadas, ok?